Olá, meus queridos aluninhos. Tudo tranquilinho? Muito bem, vamos para mais uma aulinha. O assunto deste vídeo é cálculo das raízes de um polinômio. Muito bem, pessoal. Num primeiro momento agora, nós iremos aprender a calcular as raízes de um polinômio de grau maior do que 2. Então, um polinômio do grau 3, grau 4, grau 5, assim por diante. Só que nós saberemos algumas das raízes deste polinômio para auxiliar no cálculo das outras. Vai chegar um momento que nós iremos, a partir de um polinômio do quarto, quinto grau, descobrir as raízes sem nenhuma outra informação. Neste momento nós teremos a informação de pelo menos uma raiz, tá bom? Então bora lá. Exemplo número 1. Resolva a equação x na 3 menos 8x² mais 29x menos 52 igual a zero. Olha isso aqui. Sabendo que uma das raízes é 4. Muito bem, se a gente sabe que uma das raízes é 4 e o polinômio tem grau 3, e a gente sabe que um polinômio do grau 3 tem 3 raízes complexas. Muito bem, sabendo uma das raízes, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o grau deste polinômio, desta equação polinomial. Como assim baixar o grau? Como a gente já sabe uma das raízes, nós vamos usar a ideia da decomposição em fatores para calcular as outras duas raízes. Então, como assim? Bom, pensando, gente, que este polinômio aqui do grau 3, escrevendo na forma decomposta, né, ela ficaria assim, ó, x menos 4, certo? Que é essa primeira raiz é 4, então x menos 4 vezes o restante, que seria um polinômio do grau 2, tá? O restante aqui eu não sei. Eu só sei que o polinômio que vai dar aqui, multiplicando esse primeiro fator aqui, é um polinômio do grau 2, pois polinômio do grau 1 vezes polinômio do grau 2 vai dar um polinômio do grau 3. Então a questão toda é, como é que nós vamos encontrar este pedaço aqui, que é um polinômio do grau 2? Então, pessoal, nós iremos utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini, que a gente já conhece. Aqui nós vamos colocar a primeira raiz que nós já conhecemos, que é 4, ok? E aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio, certo? 1, que é o coeficiente do termo de x na 3, menos 8, que é o coeficiente do termo que tem x², 29, que é o coeficiente do termo que tem x, e menos 52, que é o termo independente, ok? Vamos fazer aqui o tracejado. Nós vamos copiar o primeiro elemento aqui embaixo, ou seja, só baixar ele, né? E fazer o processo do Ruffini. 4 vezes 1 e soma aqui com o próximo, ou seja, nesse caso, subtrai 8. 4 vezes 1, 4, com menos 8 vai dar menos 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 16 mais 29, 13. Ok? 4 vezes 13 vai dar 52. Com aquele menos 52, 0. Percebam que o resto aqui deu 0. Ok? Isso sempre vai acontecer quando a gente utiliza uma das raízes do polinômio no dispositivo de Ruffini para realizar uma divisão, ou seja, uma divisão exata. Tá? Se a raiz vai zerar o polinômio, então espera-se, né, que a divisão a gente encontre resto 0. Tá bom? O que sobrou aqui é o termo independente, sobrou aqui x e sobrou aqui x². Ou seja, sobrou x² menos 4x mais 13. Ok, pessoal? Bom, o que acontece então? Este polinômio aqui, ó, que nós estávamos querendo descobrir, nós descobrimos. É este aqui, ó. Tudo bem? Então só nos resta fazer agora o quê? X menos a raiz aqui, ó, que é 4, ok? Vezes x² menos 4x mais 13. Tudo bem, igual a 0. Só que a gente quer descobrir
as raízes desta equação de grau 3 aqui, ou seja, nós temos que encontrar as outras duas raízes. Como uma das raízes a gente já sabe que é 4 e ela já está escrita aqui na forma decomposta, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar as raízes desta equação do segundo grau aqui. E a gente pode fazer por delta, né? É uma equação do segundo grau. Então, b² menos 4ac. Ou seja, delta é igual. O b é menos 4, então menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Ou seja, nós vamos encontrar aqui 16 menos 52. Então, o delta vai ser menos 36. Encontramos o delta. Maravilha. Agora vamos encontrar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Gente, o b da equação é menos 4. Então, nós vamos ter aqui menos 4 vai dar 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 36, dividido por 2 vezes o a. O a é o coeficiente do x², é 1, então nós vamos ter 2 aqui. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, ó, 4 permanece, mais ou menos, a gente já sabe que esse menos aqui vira i², né? Então nós vamos ter raiz de 36i² sobre 2. X é igual a 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, a raiz de i², que é i, sobre 2. Daqui vai sair o x' e vai sair o x duas linhas. Então, nós temos 4 mais 6i, dividido por 2, nós vamos ter 2 mais 3i, e 4 menos 6i dividido por 2, nós vamos ter 2 menos 3i. E encontramos as outras duas raízes desta equação aqui. Muito bem, então o conjunto solução desta equação do terceiro grau aqui, equação polinomial do terceiro grau, o conjunto solução são as raízes 4, 2 mais 3i, e 2 menos 3i. Como isso aqui é um conjunto, não importa a ordem dos elementos dentro do conjunto, ok? Então, está aqui as 3 raízes da equação polinomial do terceiro grau. Fechou o pastelzinho nessa questão? Muito bem, espero que tenha entendido. Bora para o próximo exemplo.